Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Jornalista da melhor cepa, escritor, melhor ainda. Olha, eu nem sei, viu? Eu não sei se ele é tão bom escritor quanto é tão bom jornalista, porque as duas coisas são a mesma seara, exercita o mesmo prazer da palavra, ele tem o dom da palavra, da escrita, a imaginação fértil, talentosa, desde os idos de velhos jornais que não existem mais, como Última Hora e outros por aí. Eu estou falando do jornalista e escritor Antônio Contente, que me dá um prazer infinito em visitar-me hoje aqui em Casual. Prazer, hein, querido, em tê-lo aqui. O prazer é meu, Almir, nós que nos conhecemos há tanto tempo e nós que somos náufragos das palavras. Nós vivemos em função das palavras, você e eu. Você que é um esplêndido colega também, além de um grande jornalista, você é um esplêndido colega. Muito prazer de estar no seu programa. Fico muito feliz, Antônio. Antônio, você, só para dar uma panorâmica geral, você começa a publicar, digamos assim, os seus escritos na Última Hora do Samuel Weiner ou antes já publicava em algum outro veículo? Não, depois que eu fiz a Casper Libero, eu sou jornalista formado, né? Isso. Eu fui trabalhar no Shopping News de São Paulo. De lá eu fui para a primeira Última Hora. Isso, que depois fechou em 64. Antiga. Do Samuel Weiner, que fechou em 64. E quando a Última Hora fechou, eu fui para o Globo, no Rio. Fiquei do Globo um tempo. Depois voltei para São Paulo, para a Folha. Então eu comecei como colunista na segunda fase da Última Hora. Ah, quando já pertencia à Folha. Quando pertencia à Folha. E o Samuel não era mais o dono, ele era o diretor. Isso. E quem me inventou como colunista foi o Samuel Weiner. Que, aliás, ele era absolutamente extraordinário. Ele era uma cabeça tumultuada e cheia de luz. É verdade. Antônio, nasce aí este escritor, esse jornalista, na verdadeira acepção da palavra. Mas eu queria saber, você ao longo desses anos publicou livros? Publiquei. Nos anos 70, eu publiquei um livro chamado Um Doido no Quarteirão. Eu me lembro desse livro. Era um livro de crônicas. Isso. Depois a editora Abril, da Veja, da revista Veja, ela tinha uma seção de livros de bolso. Eles publicavam livros estrangeiros. Eles queriam um livro de bolso com enredo brasileiro. Aí me convidaram. Aí eu fiz uma novela, saiu pela editora Abril. Teve muito sucesso na América Latina inteira, que foi traduzido para o espanhol. Aí depois eu publiquei um outro livro chamado Um Lobisomem Encantador. Que eu também me lembro. Você também se lembra? Exatamente, foi anos 80 mais ou menos. Por aí, mais ou menos anos 80. Isso. Foi pela Soma. Isso. E agora está saindo o meu quarto livro, que é este, Sirva-se do Azul, Comandante. Olha aí, olha que título sugestivo, instigante, hein? Sirva-se do Azul, Comandante, por quê? Almir, esse livro são 6 contos e uma novela, que dá título ao livro. Esse livro ele nasceu são histórias que nasceram para ser filmadas. Para cinema. Para cinema. Porque o Adoniran Barbosa, que era leitor da minha fase da Última Hora, ele lia minhas histórias inventadas pelo Samuel Weiner. Só um parênteses, quando ele fala Adoniran Barbosa, é Adoniran Barbosa mesmo, sabe? O compositor. Ator. Mas ele era um grande ator também, poucas pessoas sabem disso. Pois bem, então ele era meu leitor na Última Hora e eu fui num happy hour lá da Cinedistre, do Oswaldo Massain, ele estava lá, fui apresentado e falou: leio muito as suas crônicas, Antônio. Você precisa escrever para cinema coisas mais amplas. Eu peguei, sentei e comecei a escrever. Já tinha escrito umas 4 histórias, mas nessa época ele morreu. Eu engavetei.
o material. Então são coisas que você não publicou. São coisas que eu não publiquei. Todas as histórias desse livro são inéditas. Certo. Mais adiante, o Oswaldo Massaini me pediu para retomar o projeto. Eu fui ampliando, mas também ele se afastou da direção da empresa. Eu deixei engavetado, estou tirando agora. Deu uma, Eu dei uma repaginada. Exato, deu uma repaginada. Resultou um trabalho, um livro com 408 páginas. Puxa, que livrão, hein? É um livrão. E você me perguntou por que esse nome. Então eu vou chegar porque é muito sugestivo. a esse detalhe. A história que dá título ao livro, ela é uma história mirabolante. Ela tem marchas, contramarchas, tem amor, tem tragédia, ela tem quase 200 páginas essa história dentro do livro. E é a história de um piloto, de um aviador. E esse aviador, ele estava na época, depois de muitas peripécias, ele estava dirigindo um jatinho de um grande empresário, que tinha esse jatinho só para levar a amante dele para os lugares. Mas não vai contar mais. Senão você vai, se você contar tudo, o leitor vai ficar sabendo o final da história. Não, mas só para chegar no título. Ele se apaixonou pela amante do empresário, ela por ele, e ele rapta. A bordo do jatinho, ele rapta. Eles estavam a 34 mil pés sobre o Caribe, naquele céu azulíssimo. A moça, vira-se para ele e diz: sirva-se do azul, comandante. Que lindo. Daí eu tirei. Aí vai, mas a história continua. A história continua. Porque senão perde a graça, na verdade. Você vai ler o livro. A história é mirabolante. Antônio está lançando agora, no próximo dia 5 de setembro, aqui em Campinas, na sede social do Jockey Club. E aí vai ser uma grande noite, um grande lançamento. Antônio, vamos lá. Uma carreira brilhante. Você é colunista do jornal onde eu também assino uma coluna, que é o Correio Popular de Campinas, com um grande sucesso e há muitos anos também. Você deve estar lá muito mais tempo que eu. 10 anos. Só? Eu acho que mais, porque eu estou há 16. Não, eu comecei lá no início deste século, quase 16. Acho que nós começamos mais ou menos juntos. Antônio, qual é este viés de jornal? É um outro paladar. A escrita tem que ter um outro sabor. Mas você, enquanto roteirista, digamos, que seria quase um roteirista, essas histórias do Sirva-se Azul. Seriam argumentos para virar roteiro. Enquanto escrita de roteiro, enquanto cronista, qual é a diferença? Aonde que você navega melhor? A crônica, que eu faço pequenos contos, isso dá muita cancha. E eu acho que através da experiência que eu adquiri com as crônicas que eu escrevo para jornal, facilitou, quando eu fui me lançar a histórias mais longas, facilitou a minha navegação através das palavras deste outro universo. Já com a experiência que eu tinha adquirido com as crônicas de jornal, que são muito bem aceitas, por sinal. As crônicas de jornal. A linguagem literária que eu uso nesse livro é a mesma linguagem de jornal. Todo mundo vai entender. Eu não sou, bem coloquial. Bem coloquial. Eu não sou um grande autor, não sou um Saramago. Não, e nem tem pretensão. Nem tem dele, pretensão. Né? Eu sou o Sidney Sheldon. Essa é boa. Bem comercial, você quer dizer? Bem comercial, é isso. Eu queria destacar, se você me permite, duas coisas desse livro importantes. Diga. O editor, que é a Lince, do nosso querido colega Flávio Lamas. Sim, que é seu fantástico. amigo. O Flavinho é uma pessoa muito querida, maravilhosa, né? que é uma grande empresa dele. Hoje ele é mais empresário que jornalista. Ele gosta de cachorros e gatos. Cachorros e gatos. Ele é presidente de uma entidade de cães queria e destacar gatos. também, meu querido Almir, a capa do livro, que foi feita por um grande publicitário campineiro, mas que mora em São Paulo, que é o Wagner Nogueira. Wagner Nogueira, de nome conheço bastante o Wagner. O Wagner é um excelente, premiadíssimo, e eu quase me ajoelhei aos pés dele. Eu falo para ele, eu vou me ajoelhar aos seus pés, você a capa. Não, eu vou fazer, ele fez uma capa linda. Então eu queria destacar essas duas facetas do meu livro. Agora, você tem uma apresentação do Antônio de Paula Báfero, que aliás também que é romancista. É um romancista, inclusive ele trabalhou na área esportiva de Campinas,
é um unicampista da área do esporte. Exato. Agora, você tem esse lançamento programado fora Campinas, porque você é do Belém do Pará. Sou. Você tem lá o seu universo também de amigos e conhecidos. Eu tenho uma casinha numa ilha na foz do Rio Amazonas. Uhum. Então lá eu me recolho quando eu quero escrever. Eu escrevo lá na máquina. É o seu recôndito. Eu escrevo na máquina Tec-Tec, porque lá não tem eletricidade. Eu não posso ter computador. E você vai levá-lo para São Paulo, Rio, esse eixo aí ou não? Eu vou lançar esse livro, querido Almir. Eu vou lançar aqui em Campinas no dia 5 de setembro, às 19 horas, no Jockey. Depois eu vou lançar em Belém. Eu vou lançar em Santos. Porque você Santos, eu morei em Santos. Eu fui diretor de comunicação do Porto. Isso. Eu vou lançar em Piracicaba. Minha terra. Da sua terra. Eu vou lançar talvez da capital, talvez, e vou lançar em Brasília, porque eu morei em Brasília há muitos anos, eu fui secretário da sucursal da Folha de São Paulo lá. Exatamente, acho que deve. Então, vou lançar em Brasília também. Ótimo. E por que eu faço essa pergunta? Porque Antônio é um homem de mundo, como diz o francês. É verdade, é um homem do mundo, ele sai, ele viaja, ele mora, ele muda, ele vive, ele intensamente... Como intensamente você vive o amor, Antônio? Você sempre viveu intensamente o amor. Pelo menos a faceta que eu conheço, você teve assim grandes amigas, parceiras, mulheres maravilhosas, encantadoras. Como é que está essa fase sua? Adormecida ou está ainda pungente? Olha, Almir, o amor a gente vive em várias fases. A minha atual fase são as dos amores tranquilos, porque eu já estou de cabelos brancos, etc. Mas o que eu não posso mais realizar como o ser do dia a dia, eu estou realizando através da minha prosa. Esse meu livro, por exemplo, são grandes histórias de amor. A história do Silvio Azul Comandante é uma história de amor intenso, de amor duradouro. As outras histórias, todas são histórias de amor, são histórias de mulheres fascinantes. Mulheres tão fascinantes no livro como foram na vida real, que foram as mulheres que eu muito amei. Com certeza, com certeza. E eu tenho um amigo, só para fechar esse segmento, que ele sempre disse: eu fui um grande amante, hoje eu sou um homem mais inteligente. Exato. Querido Antônio, dentro desse contexto todo, você acho eu, não sei, que você tem aí uma preciosidade, porque você tem esse talento, é uma coisa que você exercita há tantos anos e publicou pouco relativamente pelo tempo que você exercita a profissão de jornalista, de contista, escritor, enfim. A minha pergunta: mudou alguma coisa, você acha, no leitor? Como é o leitor de hoje, tanto de jornal quanto de livros? Porque praticamente nós sabemos que a nossa juventude lê pouquíssimo, né? As chamadas redes sociais, a internet, a televisão, ela está modificando o perfil do leitor. Há muita gente que já não gosta do livro. Não folheia, não sente o prazer do livro. Do jornal também. Do jornal também. Que é uma pena, hein? O que é uma pena. Eu acho que nem o livro nem o jornal vão acabar. Não. Em função da cibernética. Mas eu acho que o perfil vai mudar. Eu acho, por exemplo, Almir, que o jornal ele vai se tornar muito mais interpretativo do que noticioso. Porque a notícia você está tendo já através da televisão. Em tempo real. Em tempo real. Então o jornal ele vai acabar... Opinativo, né? Vai ser a base. Sabe que eu concordo com você, viu? E o livro também, você não vai perder o prazer do folhear. Não. Isso é impossível. E eu acho que você está com um laptop ou com um seu aparelhozinho lá, celular, sei lá o quê, lendo alguma coisa por ali, não é a mesma coisa. Apenas porque você não está sentado confortavelmente numa poltrona, ouvindo um Mozart, um Bach, ou qualquer coisa que o valha, e degustando o paladar da leitura. Exatamente. Aliás, as pessoas que não folheiam livro e jornal, na minha opinião, elas não têm a menor ideia do que elas estão perdendo. Prazerosamente, sem dúvida, é prazeroso, é uma coisa prazerosa. Sem dúvida, não é verdade, é Antônio? verdade. Bom, eu convido vocês, meus caríssimos telespectadores, que venham até o Jockey Club.
Antônio abre as portas no dia 5 para receber todos vocês. A entrada é franqueada. As pessoas que queiram conhecê-lo pessoalmente, vocês o conhecem através do Correio Popular, conhecem através de outras mídias, mas não o conhecem pessoalmente. Aí você terá a oportunidade de conhecer esse grande homem. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui e principalmente de vê-lo publicar uma obra aí nesse momento da sua vida. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que o sucesso da minha noite de autógrafos eu vou dever muito a você. Absolutamente. Eu que agradeço e não deve nada. Muito obrigado. Um beijo, querido. Obrigado. Casual entrevistou hoje o escritor e jornalista Antônio Contente. Passar nas melhores universidades não basta. Com a Oficina do Estudante, você gabarita. São 316 aprovados na Unicamp e 284 aprovados na USP. Venha para a Oficina do Estudante. Na Oficina, gabaritamos! Olá, eu sou Marcelo de Souza, sou tricologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais causas de queda de cabelo e os principais tratamentos. Hoje, uma das principais causas de queda de cabelo são nos homens a alopecia androgenética, né, o desequilíbrio dos andrógenos. O que é isso? Você tem um desequilíbrio a parte hormonal. Tem uma fabricação muito maior do DHT. O que é o DHT? É a fusão do hormônio da testosterona com a enzima 5-alfa-redutase. Esse hormônio DHT que causa o afilamento folicular. Isso na parte dos homens, né? Além do estresse também que pode causar o desequilíbrio, né? Já das mulheres é um pouco mais complexo, porque você tem a parte emocional, nutricional, hormonal, né? E a parte também de química, né? Ou seja, as mulheres fazem muita química no cabelo, agrega muitos produtos que isso vai debilitando os fios. Aí agregado a parte hormonal também, uma mulher entrando na menopausa, ou a pós-parto, né, também causa muito isso, né, através de alguns problemas hormonais, como a da tireoide, né, então esses são alguns motivos principais. Falta também de asepsia, né, a pessoa faz uma asepsia adequada, muita oleosidade no couro cabeludo também, isso vai causar também a parte da queda capilar, né, um dos principais motivos, né. Primeira coisa é você fazer um bom diagnóstico, né? Você descobrir qual é a causa primária que está ocorrendo a queda, né? A tricologia entra na fase secundária. O que é isso? Você primeiro tem que ver o que está causando, né? Se é um problema hormonal, nutricional, emocional, se é um estresse excessivo, se é um problema, no caso dos homens, da alopecia androgenética, né? Aí você, em cima disso, você entra com o procedimento de tratamento tricológico, mas primeiro você tem que cuidar da causa primária, né? Porque se você não cuidar da causa primária, você não tem um bom resultado no tratamento tricológico, né? Você localizando a causa primária, aí você vai tratar isso com um diagnóstico com tônicos, com shampoos, né? Com vitaminas, né? Para fazer com que o cabelo volte novamente a crescer. No caso dos homens, por exemplo, que tem a alopecia androgenética, o que é a alopecia androgenética? É um desequilíbrio dos hormônios, né? Você tem uma fabricação além normal da testosterona ou da enzima 5-alfa-redutase, que a fusão dela gera um outro hormônio, que é o DHT, esse sim que causa o afilamento folicular. Então você tem que tratar a neutralização do DHT para que os folículos possam voltar a crescer. No caso das mulheres é um pouquinho mais complexo, você tem além da parte hormonal, a parte emocional, que elas são muito mais emotivas que nós, né? Tem a parte nutricional e a química. Então você tem que ver o que está causando. Se é a parte hormonal, tem que se tratar a parte hormonal e em seguida, junto com a tricologia, recuperar o cabelo, fazer o que volta a crescer, fazer com que os hormônios voltem a finalmente ter equilíbrio. Se é a parte emocional, tem que tratar também, que tudo está vinculado um ao outro. Então você faz um bom diagnóstico, primeiro localizando a causa primária, você entra com um procedimento de tratamento,
Que aí vai shampoos, tônicos, né, vitaminas, né, alguns microagulhamento também que ajuda muito, e assim outros procedimentos e tratamento de cada um. Passar nas melhores universidades não basta. Com a Oficina do Estudante, você gabarita. São 316 aprovados na Unicamp e 284 aprovados na USP. Venha para a Oficina do Estudante. Na Oficina Gabaritamos! Olá, eu sou o chefe Rafael Blaia, estou aqui no Espaço Gourmet da Bom Tempo e hoje eu vou trazer mais uma dica. Nós vamos preparar hoje a quiche Lorraine. A quiche Lorraine é uma torta sem a tampa, né? Sem a capa dela, só uma torta aberta. Então nós vamos preparar primeiramente a massa, tá? Eu vou falando para vocês os ingredientes e nós vamos montando junto. É bem simples. Creme de leite fresco, 3 ovos inteiros e 2 gemas, alho poró picadinho, um blend de queijos, emmental e gouda, farinha de trigo, manteiga, noz moscada, água, um ovo, tomate cereja e bacon frito. Para fazer a massa, nós vamos fazer a pâte brisée, que é a conhecida como a massa podre. Então, 200 gramas de farinha de trigo. Então, se vai 200 gramas de farinha de trigo, sempre a metade, 100 gramas de manteiga. Essa é a base clássica da massa podre, tá? Um ovo, nós vamos usar, então, 200 de farinha de trigo, 100 de manteiga e um ovo, tá? Essa é a mistura. Tem que usar as mãos mesmo. Vou começar misturando com a colher, depois tem que usar a mão, não tem outro jeito. E a água nós vamos adicionar aos poucos, dependendo do ponto da massa. Então começa a dar a primeira misturadinha, só até incorporar a manteiga e o ovo. Olha a massa, ela vai formando uma farinha, né? E a hora que eu acrescentar a água, ela termina de dar a liga. Pronto, ó. E o correto, depois que a gente prepara a massa, toda a massa, aliás, né? A gente deixar ela descansando um pouquinho na geladeira. Bom, nós vamos usar uma forma com fundo removível, tá? Fica mais fácil na hora de desenformar. Então eu vou colocar a massa no centro da forma e vou espalhando com os dedos, né? Até chegar nas bordas. Bom, a torta vai ficar assim, tá? Já coloco a massa toda preenchida. Não se deve fazer uma massa muito espessa, porque é desagradável comer uma torta com muita massa, né? Se a massa for muito fina, ela pode quebrar. Então, um ponto intermediário, né? Você abre, mas vê que vai ficar mais fininha do que uma massa grossa. Bom, o forno já liguei, já está pré-aquecido. Enquanto isso, eu preparei a massa, a tortinha está colocada, eu vou começar a colocar o recheio. Antes de colocar o recheio, que é no caso o alho poró, o bacon e os queijos, eu vou fazer uma misturinha especial, que é 500 ml de creme de leite fresco. Usa o creme de leite fresco que vale a pena, a receita vai ficar bem melhor. Os ovos, né, são 3 ovos inteiros e 2 ovos de 2 gemas. Uma pitada de alho, uma pitada de noz moscada, e aqui sal, também só um cheirinho de sal por causa do bacon e do queijo. Agora é montar a torta. Essa torta é uma torta clássica francesa. Ela vem da região de Lorraine, da França. Ela ficou conhecida lá na região, mas ela tem uma origem alemã. A palavra quiche vem do crunch, alemão, quer dizer torta. Então aqui eu estou colocando alho poró, que pode ser usado cebola também, se não quiser usar alho poró, e espalho por toda a torta. Pouco do bacon. Quem não quiser colocar bacon, não precisa. Muita gente hoje em dia não é mais adepto. Pode usar abobrinha, azeitona, sempre uma coisa para realçar o sabor. Tá bom? Aqui tem
quase 300 gramas de queijo. E agora sim eu coloco agora 20 minutos no forno alto. Maravilha. Pode fechar, guardar 20 minutos e esperar. Vou colocar os tomatinhos cereja agora, para que eles não estourem, não coloquei no começo. Passaram 20 minutos, a gente já pode tirar a torta. A gente nota que quando ela está no ponto ideal para ser retirada, que ela dá uma estufadinha, ela cresce um pouquinho, não tem fermento, nada. É só a ação do ovo, do creme, que vai dar uma levantadinha nela. Então, eu já verifiquei e vi que ela já cresceu um pouquinho. Olha que beleza! Olha que maravilha! A quiche Lorraine. Eu vou servir uma fatia para vocês verem como ela fica por dentro. Uau! Mais uma dica do chefe Rafael Blaia, que do Espaço Gourmet dá bom tempo para você. Até a próxima!